pandemia de coronavírus, né, as pessoas precisam continuar atentas, continuar com os hábitos de higiene para evitar que o coronavírus se propague ainda mais. Para falar sobre esse assunto, quem está aqui com a gente é o professor Bernardino Souto, ele que é médico da Universidade Federal de São Carlos, professor do Departamento de Medicina. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente. Professor Bernardino, é impressão ou muitas pessoas estão esquecendo da prevenção? Oi, Kelly, prazer estar aqui com vocês. Olha, as pessoas estão esquecendo, né, Kelly, porque a epidemia, ela continua, né? A epidemia não se arrefeceu a ponto da gente poder flexibilizar algumas coisas. Então, realmente, as pessoas ainda têm negligenciado os cuidados, acreditando que a situação está tranquila, mas é um equívoco muito grande, porque a epidemia ainda continua bastante sem controle, no país. O senhor tem acompanhado os números, principalmente da situação de São Carlos, né? O que a gente pode dizer em relação ao último mês, por exemplo? São Carlos, no último mês, ele registrou um número menor de casos comparativamente com os meses anteriores, mas também São Carlos testou muito menos. Então, se eu não testo, o caso não aparece, né? Então, não dá para eu acreditar com segurança nessa diminuição do número de casos que foi verificada no último mês em relação ao mês anterior, porque foram testadas menos pessoas. Vários outros indicadores, por exemplo, a taxa de letalidade subindo, né, igual aconteceu de um mês para o outro também, é um indicador de que provavelmente tem aumentado a subnotificação de casos não graves. Então, na verdade, o que a gente tem de claro é o seguinte: estamos contando menos os casos, e se isso de fato estiver acontecendo, o número de queda que tem sido mostrado não é um número que eu posso confiar nele seguramente. A gente falou do âmbito municipal, vamos abrir agora para o mundial, né? A gente vê que na Europa, por exemplo, vários países estão voltando a adotar o lockdown. Na verdade é o seguinte, a epidemia é sazonal, né? Na época de inverno, ela transmite mais a doença. Então, a Europa sofreu muito no inverno do ano passado e agora está voltando de novo, né, essa situação. Quer dizer, logo no começo da epidemia, né, independente de sazonalidade ou não tem ninguém imunizado, a epidemia avança muito, foi o que aconteceu lá. Depois veio o verão, a epidemia se arrefeceu e agora no inverno eles estão tendo segundas ondas, inclusive com muito mais incidência do que aconteceu na onda anterior, né? Os Estados Unidos, por exemplo, fez uma onda grande, nem chegou a baixar completamente, ficou numa situação parecida com a que nós temos hoje, já fez uma segunda onda e já está numa terceira onda, e cada onda que aconteceu lá foi pior do que a anterior. Então, nós estamos no mesmo caminho, né? Hoje nós estamos tendo um declínio do número de casos e do número de mortes, em parte pela subnotificação e em parte pela sazonalidade da doença, mas é plenamente previsível e esperado uma segunda onda, de modo que a expectativa nossa do Brasil para 2021 é de acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2020, se nós não tomarmos medidas de contenção da próxima onda que está por vir. Agora, é importante, né, a gente observar o que está acontecendo nesses países já com a segunda onda do coronavírus, né? O caso, por exemplo, da Itália, né, da Portugal, França também, com muitas medidas restritivas, para a gente aprender a lição e não deixar a situação piorar aqui também no Brasil, né, professor? Nós temos duas medidas para poder evitar a incidência da doença. Um, o isolamento social, e aquelas medidas preventivas de uso de máscara, distanciamento, higiene, etc. E temos também que ter um bom serviço de vigilância epidemiológica e atenção básica de saúde para poder fazer bloqueio focal imediato da doença onde ela surgir e evitar a transmissão comunitária. Na verdade, o Brasil não fez nenhuma das duas coisas, né? As pessoas fazem mais ou menos essa questão da higiene pessoal, do uso de máscara, muita gente está negligenciando isso. O isolamento social no Brasil também não aconteceu na medida necessária, e o investimento no serviço de saúde para evitar a doença foi praticamente nenhum no país. Então, nós precisamos agora, a partir daqui, resolver esses problemas. Nós precisamos, todo mundo usar máscara, todo mundo manter distanciamento físico, ter muito cuidado com essas coisas. Precisamos ainda de isolamento social, principalmente em atividades não essenciais, e precisamos investir na vigilância epidemiológica e atenção básica de saúde para que possa controlar a pandemia. Se a gente continuar com esse modelo de controle nosso, a situação fica muito ruim. Hoje, entre os países com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil é o que mais mata por Covid no mundo, né? Então, quer dizer, nós não podemos continuar assim, nós temos que reagir em relação a isso, e aí uma das formas de reagir é não negligenciar as medidas preventivas. A outra é o surgimento de uma vacina, né? A gente ainda não tem uma posição, um prazo final de quando realmente vai haver uma vacina disponível para a população.
E não é só ter a vacina, né, Kelly? Nós temos que ter a população vacinada, né? Só ter a vacina, até ter a população toda vacinada, também tem uma distância, né? Então, hoje é o seguinte, nós não temos nenhuma vacina com estudo clínico concluído. Então, vacina é uma coisa que ainda não existe, né? Os estudos clínicos estão sendo conduzidos, talvez a gente consiga concluir esses estudos clínicos até junho do ano que vem, e depois que concluir o estudo clínico, aí vem o planejamento do controle de qualidade da produção da vacina, vem a questão da produção da vacina. O Brasil, se for essa vacina do Butantan, vai ter que produzir aí em torno de 500 milhões de doses para aplicar na população inteira. Depois que você tiver tudo isso na mão, que produzir essa quantidade de vacina é demorado, é complicado, tem que ter os insumos, fabricação de seringa e outras coisas, tem que ter treinamento dos serviços de saúde, e temos que vacinar no mínimo 85% da população. A vacina tem que ter no mínimo 70% de eficácia. Então, assim, para acontecer tudo isso, até eu chegar a ter 85% da população vacinada, é improvável que nós vamos chegar com isso desse jeito antes de dezembro de 2021. Então, porque mesmo que eu tenha vacina, mas se eu não tiver 85% da população vacinada, a epidemia continua, entendeu? Para a epidemia acabar, não é só ter a vacina, é ter a população vacinada. Agora, entre ter o estudo clínico concluído e toda a população vacinada, eu acho difícil conseguir isso em menos de um ano. Então, a vacina ainda é uma coisa que nós não podemos contar com ela em curto prazo. Ou seja, melhor forma, por enquanto, é prevenção. Não tem outra, não tem outra. E qualificação, né, que eu falei da vigilância epidemiológica do sistema de saúde, para ter uma ação mais eficaz no controle da epidemia. Temos que fazer as duas coisas, porque a negligência que nós temos aplicada nas duas coisas tem nos colocado numa situação muito ruim frente à Covid e ameaçando que 2021 seja até pior.